A vida humana é feita de histórias. Nós nos definimos por elas, nos conectamos através delas e encontramos nosso propósito nelas. Mas existe uma história que é diferente de todas as outras. Uma que não foi escrita por mãos humanas, mas que fala diretamente ao nosso coração. É a história mais poderosa já contada. Uma narrativa que começa com o vazio e termina com a eternidade. Esta não é apenas uma história. É a própria verdade que atravessa as eras, de Gênesis a Apocalipse. É a origem, a queda e a redenção do mundo. E eu te convido para essa jornada de fé, amor e perseverança. No início, não havia nada. Nenhum som, nenhuma forma, nenhum tempo. Apenas o vazio, a escuridão absoluta. E então, do silêncio, uma voz ecoou. Haja luz. E a luz nasceu, rasgando as trevas como véus de fogo e sombra. Deus separou o dia da noite, ergueu os céus como um manto, firmou a terra sobre o abismo e ordenou que as águas recuassem. As plantas brotaram, as estrelas dançaram no céu e os animais encheram os mares e os campos. Mas algo ainda faltava. No sexto dia, Deus se inclinou sobre o pó e com suas próprias mãos modelou o homem. Um corpo de barro simples e frágil até que o sopro do Eterno o preencheu. E o homem abriu os olhos. Foi ali, com um suspiro divino no silêncio do mundo recém-criado, que a história da humanidade começou. Mas Adão não estava completo. Em meio à beleza do Éden, ele deu nome a todas as criaturas, mas nenhuma era como ele. Então, Deus o fez adormecer e criou a mulher, Eva, não do barro, mas da costela do próprio homem. Quando Adão a viu, soube que ela era parte dele. Juntos, eles caminhavam entre rios, árvores e animais selvagens. Deus os visitava no fim do dia. Havia paz, inocência e comunhão. Mas havia também um limite. Uma árvore, um fruto, uma ordem, não comam. Foi então que a serpente falou, e Eva ouviu. Seus olhos se fixaram no fruto, e com as mãos trêmulas, ela colheu o que era proibido. Ela comeu, e Adão, ao seu lado, também comeu. O mundo tremeu. A vergonha os cobriu como um véu. A voz de Deus ecoou, e eles se esconderam. Pela primeira vez, a humanidade fugiu do Criador. O paraíso, antes vibrante de vida, agora se fechava atrás deles. Um anjo com uma espada flamejante guardava a entrada. E assim, com uma única escolha, a humanidade caiu, o pecado entrou, e a longa história da redenção começou. Depois da queda, a terra começou a se encher. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, cresceram. Dois irmãos que trilharam caminhos diferentes. Abel cuidava dos rebanhos. Caim trabalhava a terra. Um dia, ambos ofereceram seus dons a Deus. Abel pegou o melhor de suas ovelhas. Caim, os frutos da colheita. Mas Deus viu o coração por trás do dom e aceitou a oferta de Abel, recusando a de Caim. A inveja cresceu silenciosamente, como um mato venenoso. O rosto de Caim se fechou, suas mãos ficaram pesadas, e mesmo depois de um aviso divino, ele não cedeu. Chamou o irmão para o campo e ali levantou a mão. Abel caiu e o sangue tocou o chão. Foi o primeiro assassinato, o primeiro luto. As gerações se multiplicaram, e com elas, o mal. A terra, antes cheia de vida, agora transbordava de violência, corrupção e crueldade. Os homens haviam se esquecido de seu Criador. Mas em meio à escuridão, um homem brilhou. Noé, justo e íntegro, caminhava com Deus, enquanto o mundo ia para outro lado. Então veio a ordem divina. Construa uma arca, mesmo sem chuva, sem mar por perto. Noé obedeceu. Por anos, ele martelou a madeira, enquanto era ridicularizado pelos vizinhos que riam da ideia de um juízo invisível. Mas Deus não queria apenas salvar uma família. Ele queria preservar a vida. Então, de 2 em 2, os animais vieram. Feras da floresta, aves do céu, criaturas da terra, grandes e pequenas, domesticadas e selvagens. Eles foram colocados dentro da arca, macho e fêmea como Deus havia ordenado. E então os céus se abriram, as fontes do abismo jorraram, e a chuva caiu, por 40 dias e 40 noites sem cessar.
Montanhas desapareceram, cidades afundaram, gritos se perderam debaixo das águas. E a arca flutuou. Dentro dela, uma família, um remanescente, um futuro. Quando as águas finalmente baixaram, a arca repousou em terra firme. Uma pomba voou e retornou com um raminho. Era o sinal. A vida começava de novo. Depois do dilúvio, os homens cresceram novamente em número e em orgulho. Eles falavam a mesma língua, sonhavam os mesmos sonhos e decidiram se tornar deuses para si mesmos. Em uma vasta planície, eles começaram a construir uma torre. Não era apenas pedra sobre pedra, era vaidade sobre vaidade. Façamos para nós um nome, eles disseram. Vamos alcançar os céus. Tijolos, cimento, e a estrutura subiu como um desafio aos céus. Mas Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E ali, onde a união servia à soberba, ele agiu. De repente as palavras se embolaram. Os olhos ainda se reconheciam, mas as vozes não se entendiam mais. Confusão, gritos, ferramentas caindo no chão. O projeto parou, e os homens, antes unidos pelo ego, foram espalhados aos ventos. Foi o fim da torre, o fim da arrogância e o começo das nações. Cada povo seguiu seu próprio caminho. Cada língua criou seu próprio Deus. A verdade foi fragmentada, e os altares se multiplicaram em silêncio. Em meio a esse mundo quebrado de muitos deuses e corações perdidos, Deus falou com apenas um homem. E esse homem ouviu. O nome dele era Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Assim começou uma nova jornada. Não mais de torres construídas de orgulho, mas de fé construída sobre promessas eternas. Não havia mapa, nenhuma garantia, apenas uma promessa. Farei de ti uma grande nação. E ele partiu, deixando sua casa, suas raízes, sua segurança, caminhando por desertos, guiado apenas pela voz do invisível. Os anos se passaram e a maturidade chegou. O ventre de Sara, sua esposa, continuava estéril. Mas mesmo assim, ele não parou de acreditar. E quando tudo parecia impossível, o menino Isaque nasceu. A promessa viva em forma de carne e osso. Abraão não se tornou apenas o pai de um filho, ele se tornou o pai da fé. Sua obediência se tornou o alicerce para reis, profetas e para a história da redenção. Gerações mais tarde, outro homem também seria testado. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi levado para uma terra estrangeira, o Egito. Com sabedoria, fidelidade e coragem, José interpretou sonhos, conquistou a confiança do faraó e foi exaltado ao posto de governador do Egito. No auge do seu poder, ele se reencontrou com os irmãos que o traíram. Eles estavam famintos e desesperados. José, no entanto, não pagou o mal com o mal. Em vez disso, ele escolheu perdoar, acolher e alimentar sua família. Os anos passaram, seus descendentes cresceram, se multiplicaram e se tornaram uma nação. Mas em terra estrangeira, essa nação perdeu a liberdade. O povo que um dia foi acolhido no Egito agora gemia sob o peso da escravidão. O trabalho forçado, as correntes e os chicotes clamavam por justiça. E Deus ouviu. Movido por compaixão, o Senhor levantou um libertador. Moisés, o homem que havia trocado os palácios do Egito pela voz do deserto, ousadamente declarou diante do faraó: "Deixa o meu povo ir." E quando o coração do rei se endureceu, Deus exibiu seu poder com sinais e pragas que abalaram a terra. Finalmente livres, os israelitas partiram. Mas logo se viram presos, com o Mar Vermelho à sua frente e o exército egípcio atrás. O medo os dominou, mas Deus não os havia abandonado. Moisés, em obediência, levantou o seu cajado, e o impossível aconteceu. O mar se partiu. Paredes de água se ergueram de cada lado, e o povo atravessou a pé, deixando para trás o cativeiro e iniciando uma nova jornada em direção à liberdade e à promessa da terra prometida. O Deus que ouve o clamor do oprimido é também o Deus que abre caminho onde não há caminho. Depois de atravessar o mar, o povo caminhou pelo deserto, carregando em seus corações a memória da escravidão.
mas com os olhos fixos na promessa. A liberdade havia sido conquistada, mas agora era preciso aprender a viver como um povo livre, separado, guiado por Deus. Foi então que, ao pé de uma montanha sagrada, eles pararam, e ali, no Sinai, algo ainda maior aconteceria. O Senhor que os havia libertado com mão poderosa, agora se revelaria com uma voz poderosa. A terra tremeu. Relâmpagos rasgaram o céu. Um povo reunido ao pé do monte esperou com medo e reverência. Nesse lugar sagrado, o Senhor chamou Moisés para subir. Ele permaneceu por 40 dias e noites diante da glória divina. E então, Deus lhe deu as tábuas da aliança, escritas pelo próprio dedo de Deus. Dentro delas estavam os 10 mandamentos, não apenas regras, mas princípios eternos, palavras que revelavam o caráter de Deus e apontavam o caminho da vida. Um código moral que separaria Israel das outras nações. Os anos se passaram, e quando Moisés cumpriu sua missão e partiu, era tempo de um novo líder se levantar. Foi então que o manto de liderança passou para Josué, um homem de coragem, fé e obediência. Com o coração firme na promessa, Josué liderou Israel em direção à terra prometida séculos antes a Abraão. Mas antes que pudessem tomar posse de sua herança, um obstáculo formidável se ergueu à sua frente. Jericó, uma cidade fortificada, com muros altos e intransponíveis. Deus, no entanto, não age segundo os meios humanos. Em vez de espadas, ele ordenou trombetas. Em vez de guerra, silêncio e obediência. Por 6 dias, o povo marchou ao redor da cidade em silêncio. No 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, os muros desabaram diante dos olhos de todos. A vitória não veio pela força, mas pela fé. E com Jericó conquistada, Israel começou a tomar posse da terra prometida. A promessa a Abraão de uma terra para seus descendentes finalmente estava se cumprindo diante de seus filhos. O novo capítulo se abria. O tempo da conquista havia chegado. Mas mesmo com a terra habitada, os corações do povo ainda precisavam de direção. Reis se levantariam, juízes seriam enviados, e Deus continuaria a agir por meio dos improváveis. Foi nesse cenário de desafios e conflitos que um novo protagonista da história sagrada emergiu. Ele não era um general experiente nem um guerreiro renomado. Golias, o gigante filisteu, se colocava diante do povo dia após dia e desafiava: "Quem se atreve a me enfrentar?" Ninguém se atrevia, exceto um: Davi. Com seu estilingue na mão e 5 pedras na bolsa, ele confiava não na sua própria força, mas na fidelidade do Deus que o havia acompanhado pelos campos e o livrado de leões e ursos. Num instante, a pedra voou. No instante seguinte, o gigante estava no chão. A vitória não veio da experiência, nem do tamanho, nem da força humana. Veio da fé, da certeza de que, quando Deus está com alguém, mesmo o menor pode vencer o maior. Davi não apenas venceu Golias, ele se tornou o símbolo de que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. E sua história não terminou naquele campo de batalha. Anos depois, o pastor se tornou rei, e o trono de Israel foi fortalecido por suas conquistas e por sua adoração. Mas seu maior legado não seria meramente militar, mas espiritual. De sua linhagem viria Salomão, seu filho. E assim como seu pai enfrentou gigantes da fé, o filho enfrentou o peso da liderança com humildade. Sendo jovem, diante da imensa responsabilidade de governar o povo de Israel, Salomão clamou a Deus com humildade. Ele poderia ter pedido riquezas, vitórias ou fama, mas ele pediu sabedoria. E o Senhor se agradou do seu coração. Salomão se tornou conhecido por toda parte pela profundidade de sua mente e pela justiça de suas decisões. Reis e rainhas de terras distantes vinham para ouvir seus conselhos. Seu reinado foi um tempo de estabilidade e esplendor em Israel, mas os dias de ouro não duram para sempre. Com o passar do tempo, os corações se desviaram. A mesma nação que havia experimentado a presença de Deus no templo começou a buscá-lo cada vez menos. Então Deus enviou profetas, vozes solitárias que clamavam em meio à multidão, homens comuns com mensagens eternas.
mas eles foram rejeitados. Jerusalém caiu, os muros foram derrubados, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. No entanto, Deus não havia abandonado seu povo. Mesmo longe da terra prometida, havia corações que permaneceram fiéis. Entre eles estava Daniel. Seu corpo estava na Babilônia, mas seu coração permanecia com Deus. Por isso, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca das feras. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a se curvar diante da estátua do rei. Foram lançados em uma fornalha de fogo, mas não foram consumidos. Alguém andava com eles no meio do fogo, alguém semelhante ao Filho de Deus. Mesmo no cativeiro, Deus permanecia presente. Mesmo em meio às cinzas do juízo, a sua fidelidade brilhava como ouro purificado no fogo. O exílio não era o fim. Era o solo onde a esperança era testada e preservada. Em meio aos escombros de uma cidade devastada e aos lamentos de um povo cativo, a voz dos profetas ecoava como um sussurro persistente de Deus em meio ao caos. Um dia, a luz voltaria a brilhar. Eles anunciavam com convicção e coragem que um Messias viria. Não um rei como outro qualquer, nem um libertador com espada na mão, mas um servo, um homem de dores que carregaria o peso do pecado e da injustiça. Foi então, em uma noite silenciosa, sob o céu estrelado de uma pequena vila chamada Belém, que a promessa tão longa anunciada se cumpriu. Não foi em palácios de reis, nem nos corredores do poder, mas em um simples estábulo, entre animais e palha, que nasceu. Aquele que dividiria a história em antes e depois. Naquela noite, a eternidade tocou o tempo. O Verbo se fez carne. Deus andaria entre os homens. A luz havia chegado, e com ela, a esperança da redenção para toda a humanidade. Jesus Cristo andou por vilas esquecidas e cidades movimentadas. Ele andou em meio a multidões famintas, não apenas de pão, mas de sentido. O vento, que um dia rugiu em tempestade, se calou diante de sua voz. Mas entre todas as maravilhas, havia um milagre maior. Um que não podia ser visto com os olhos, mas sentido na alma. Jesus amou. Ele amou os pecadores, amou os desprezados, amou até mesmo aqueles que o traíram, o zombaram, o negaram e o pregaram em uma cruz. Ele perdoou das profundezas da dor, quando tudo ao redor clamava por ódio. O maior milagre dele foi esse amor que não exigia mérito, que alcançava até os mais endurecidos. E enquanto ele ensinava, deixava claro: o reino de Deus não começa com poder ou conquistas externas. Começa de dentro, em um coração transformado, no perdão oferecido, na justiça vivida, na graça recebida e compartilhada. Mas esse reino, tão diferente dos reinos humanos, não foi compreendido por todos. Seu amor incondicional incomodou os religiosos. Sua verdade confrontou os poderosos. E sua entrega silenciosa desafiou a lógica do mundo. Então, a hora chegou. A razão de sua vinda ao mundo. Ele foi traído. Não por um inimigo distante, mas por um amigo próximo, alguém com quem ele havia compartilhado o pão. Judas Iscariotes entregou Jesus aos homens, e assim começou a noite mais escura da história. Ele foi julgado injustamente, acusado por falsas testemunhas, condenado por um tribunal que preferia a mentira à verdade. Pilatos lavou as mãos, mas não limpou o mundo da sua culpa. O povo, o mesmo povo que o aclamou dias antes com ramos e hosanas, agora clamava: crucifica-o! Levaram-no ao Gólgota, pregaram-no em uma cruz, entre ladrões, como se fosse o pior dos criminosos. O coroaram com espinhos, zombaram de sua realeza. Ferido, sangrando, humilhado. No entanto, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali, pendurado entre o céu e a terra, o Cordeiro de Deus entregou seu espírito. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, o céu escureceu, o Filho de Deus morreu. Mas a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, ainda de madrugada, a pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Vivo, glorificado, vitorioso. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno. A cruz não foi o fim. Foi o começo. O começo da reconciliação entre Deus e a humanidade,
O começo de uma nova aliança selada com sangue, estabelecida com graça. O começo da salvação. Muitos séculos depois, um desses discípulos, agora já idoso e exilado na ilha de Pátimos, recebeu uma visão extraordinária. João viu selos sendo rompidos, cada um liberando juízo sobre a terra. Ouviu trombetas soarem, abalando os reinos dos homens. Ele contemplou feras se levantando das profundezas e um dragão que fazia guerra contra os santos. O clamor dos mártires, as taças da ira e a batalha final entre o bem e o mal foram mostrados. E então, uma voz se fez ouvir. Eis que faço novas todas as coisas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. O tempo da separação acabará, e os redimidos viverão eternamente diante do trono. E assim termina, ou talvez comece, a maior história já contada. De Éden à Nova Jerusalém, a Bíblia revela o plano eterno de Deus: criar, redimir e restaurar. Um Deus que ama, que chama, que perdoa. Um Salvador que se entregou por amor. Um Espírito que habita, guia e consola. A Bíblia não é apenas um livro, é uma carta de amor, um mapa para o coração humano, uma promessa viva. E a sua palavra final ecoa com esperança: Jesus virá, e com ele a eternidade. No próximo vídeo, nós vamos contar a história de Jesus. Fique conosco para acompanhar em mais detalhes toda a saga do Filho de Deus. O seu nascimento envolto em simplicidade, mas cercado de glória. Seu crescimento em favor diante de Deus e da humanidade. A missão que mudou o curso da humanidade e a sua entrega voluntária na cruz, com a vitória sobre a morte na ressurreição. A cada episódio, vamos caminhar lado a lado com aquele que é o caminho. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. A história mais poderosa já contada está apenas começando.